e vai ser inferior ao osso parietal. Vai encontrar então um osso temporal. No osso temporal, ele se caracteriza por dois acidentes do osso. O primeiro, que vai ser algum processo mastoide. Certo? O processo mastoide faz parte do osso temporal. Em seguida, vocês vão ter também o processo, faz parte também do osso temporal, que é o processo estiroide. Basicamente, você tem que, qual é o último osso do neurocrânio? Você tem primeiro o processo mastoide e aqui o processo estiroide. Esteroide. E-S-T-I-R-O-I-D. Esteroide. Tem que falar esteroide. Tem que, né? Esteroide, né? Esteroide. Não tem falar esteroide? Eu só ouvi falar pra você agora, esteroide. Anterior ao osso temporal vai ser então o último osso do neurocrânio, que vai ser então o osso. Não. O neurocrânio vai ser o osso esfenoide. Então, basicamente isso que você tem que saber para o neurocrânio. Frontal, parietais, occipital, temporais e os dois ossos esfenoides. Tá? Mais dois processos importantes, que vão ser o processo mastoide e o processo esfenoide. Além disso, você não tem alguns pontos de referência, pelo menos três que você tem que conhecer. Primeiro vai ser a protuberância externa do osso occipital. Como você chama essa protuberância? Você tem uma protuberância externa, você sente claramente quando você passa o dedo. Pior. É o íneo. Na frente, vocês vão ter também um ponto de referência. O ponto de referência é a sutura internasal, entre os dois ossos nasais você tem uma sutura, e a sutura do osso frontal. Então, esse ponto de encontro vai ser o naso. Qual é o ponto mais alto do crânio? É o vértice. O vértice ou o vértice? Em termos de viscerocrânio. O viscerocrânio vocês vão ter qual osso principais. Então, aqui a gente tem uma vista anterior, qual osso que você consiga discriminar nessa vista. A mandíbula, axilar são quantos ossos? Você tem dois ossos, que se juntam através de uma sutura interna axilar. Em seguida, vocês vão ter qual vai ser esse osso aqui? Vai ser o osso espomático. Vocês vão ter dois ossos nasais. Vocês vão ter também o osso chamado de osso etmoide. O osso etmoide vai ter uma lâmina folicular que vai se articular, vai ter uma parte cartilaginosa entre essa lâmina folicular e o osso goné. A parte mais posterior vai ter um contato entre o osso goné e a lâmina folicular do osso etmoide. Pode ver aqui, vocês vão ter o osso goné, mas é inferior, e superiormente vocês vão ter uma lâmina folicular, que é a lâmina etmoidal. A lâmina do osso etmoide. Em seguida, esse conjunto entre o osso goné, capilar e a lâmina do osso etmoide, eles formam então o que a gente chama de septo nasal. Septo nasal, ele divide a cavidade nasal em duas cavidades nasais.
Falta ainda um pequeno osso, que vai ser as ondas, que passa também, que são ossos lacrimais. Ossos lacrimais, ele se encontra anterior à parte externa do osso etmoide. O nome da abertura ao nível da cavidade nasal é a abertura piriforme. Basicamente isso, eu não vou falar do palato. Graças a Deus. Não vou falar dos foramen do crânio, pelo menos que vocês sabem, esse conjunto de ossos do terceiro crânio do novo crânio. Vai em seguida a gente chega na região do pescoço, o pescoço vai ser então caracterizado por quantos ossos? Pescoço, vocês vão encontrar vértebras cervicais, 6 vértebras cervicais, e além das vértebras cervicais, vocês vão encontrar qual? Esse osso é chamado de osso. É o único osso no corpo humano que não se articula com nenhum outro osso. É o osso hioide. H-I-O-I-D-E. Hioide. Então, isso são os ossos que compõem o pescoço. Em seguida, a gente chega na parte da especialidade do osso hioide. Em seguida, vocês vão chegar então na cavidade torácica e na caixa torácica. A caixa torácica ela vai ser composta das vértebras torácicas, primeiro são de 12 vértebras torácicas. Por consequência, a gente tem quantas costelas? 22 pares. 12 pares. Essas costelas vão ser articuladas anteriormente com o externo através de uma articulação cartilaginosa. Tá? Posteriormente, eles vão se articular com que tem na cabeça da costeira 2 cabeças articuladas. Sim, vão articular com covelas costais superior e inferior. Além disso, vocês vão ter um tubérculo na costeira que vai ser então articular com a fovea conversária do processo converso da aqui não dá muito bem para ela. Aqui seria o tubérculo da costeira que vai ser articular com o processo transverso das vértebras torácicas. E mais medial e posterior, você vai ter uma articulação das cabeças, articular as cabeças das costelas, com as fovelas costais superior e inferior. Então, você tem dentro desse 12 pares, vocês vão ter então 7 costelas verdadeiras, 7 pares de costelas verdadeiras, 3 pares de costelas falsas e 2 pares de costelas flutuantes. Eu esqueci de pegar, mas teria que colocar aqui para vocês algumas vértebras, porque certamente vocês vão ter uma vértebra a conhecer, não esqueci de colocar, mas 3 vértebras lombar, uma lombar, uma cervical e uma torácica. Queria que, quando vai ter a estrutura, eu vou apontar sobre uma estrutura particular dessa vértebra, que pode ser o corpo vertebral, que você tem que ter, para ter uma vértebra, você tem que ter um corpo vertebral, processo espinhoso, processo transverso, e vocês vão ter também um arco vertebral, a parte anterior são pedículos, e a parte posterior, que é a articulação com o processo espinhoso, vai ser uma lâmina vertebral. E entre
a parte dos pedículos, que é anterior, e a lamina. E posterior você encontra alguns processos articulares das vértebras, superior e inferior. Mas, esqueci de colocar o seguinte, colocar para vocês reconhecerem como vocês vão discriminar uma vértebra, essa aí, não pergunta totalmente da prova, vocês vão conseguir discriminar uma vértebra cervical, lombar e torácica. Estou vendo que tem um problema de foco. Mas para vocês, a prova é semana que vem. Esse é um problema de prioridade. Então, qual a diferença entre uma vértebra cervical, torácica e lombar? Eu coloco uma dessas três vértebras que eu vou pedir para reconhecer uma vértebra cervical, torácica ou lombar. Além disso, eu vou apontar com o alfinete uma estrutura particular dessa vértebra. Como vocês vão conseguir discriminar rapidamente, vocês vão ter 1 minuto por peça, eu dizer aí que é uma vértebra lombar, é o processo espinhoso dessa vértebra lombar. Sim, então, principalmente vocês vão ter alguns acidentes, algumas particularidades dessas vértebras que vão ser a forma do forame. Então, o forame é uma perfuração do osso, mas que vai deixar passar o nível da vértebra no canal medular. Tá? Continua. Falar uma besteira, mas então. No canal medular, o forame ele tem uma geometria diferente entre uma vértebra cervical e torácica. A vértebra cervical vai ter um forame de tipo triangular. O forame da vértebra torácica vai ter um forame de tipo arredondado. Como vai ser o forame da vértebra lombar? Quadrado? Não, triangular. Trapezoidal também não, vai ser triangular. Vamos Triangular também? ao forame. E tirou a dele, pronto. Peraí. Então aqui vocês têm três vértebras. Qual é a torácica? A vértebra torácica. A cervical, qual é? Essa e essa vai ter então uma vértebra lombar. Então, primeira coisa, a cervical ela vai ter um corpo vertebral de tipo retangular. Vai ter um forame para deixar passar em canal medular de tipo triangular. Além disso, é a única vértebra que vai ter um processo transverso, que esse processo transverso se contém um forame transversário. O processo espinhoso é sim, uma vértebra particular, mas o processo espinhoso é um processo bífido, onde tem uma bifurcação na parte mais posterior desse processo espinhoso. Aqui não é um bom exemplo, esse seria uma vértebra cervical, mais de tipo C7. Então, a última vértebra cervical que já está com algumas características de vértebras torácicas. A vértebra torácica ela vai ter, então, um forame arredondado. Em geral, vai ter um corpo vertebral de formato mais triangular. Em seguida, ela vai ter um processo espinhoso longo. Esse processo espinhoso longo ele tem uma particularidade. Ele está orientado caudalmente. Além disso, vocês vão ter processos articulares, que é a diferença processos articulares de vértebra cervical são extremamente inclinados. Aqui você veja que os processos articulares são relativamente horizontais. Vocês vão ter também processo transverso. Esse processo transverso, então, ele vai ter uma folha que vai permitir, então, a articulação com o tubérculo da costeira. Na parte mais anterior, ao nível posterior do corpo vertebral, vocês vão ter também fóvea costal, tanto superior que inferior, que permite a articulação com as cabeças
das costelas. Então, se, por exemplo, eu coloco um alfinete no forado transverso, eu vou pedir, mas vai ser marcado para vocês, eu vou pedir a classificação da vértebra, então cervical, e nome da estrutura apontada pelo alfinete. Quanto a lombar, vocês vão ter então um corpo que vai ser um corpo vertebral bem maior e mais arredondado. Quanto o forado vertebral vai ser então de tipo triangular. Além disso, vocês vão ter processos articulares que vão ser mais, cujo face articular são mais em direção à linha mediana. Processo espinhoso é um processo espinhoso longo, mas dessa vez ele não está inclinado podalmente, mas horizontalmente. Então, basicamente, isso é a diferença entre as diferentes vértebras. Aí, em seguida, a gente vai chegar às vértebras sacrais, que são o número de quantas vértebras sacrais? 5 vértebras sacrais, e enfim a gente tem 4 vértebras crucígeas. Então, o sacro ele faz parte tanto do esqueleto axial quanto do apendicular inferior através do símbolo inferior. Em seguida, vocês vão ter um osso, que vai ser um osso que é o resultado da fusão de 3 ossos. Vai ser o osso do quadril, ele vai ser composto de 3 ossos. Então, vai ser o isquio e o pubis. Tá? Então, o isquio vai ser uma parte. Vai ser uma parte, não. O isquio vai ser uma parte mais posterior e inferior. O ilho vai ser a parte superior. E a parte inferior e anterior vai ser o pubis. A ligação entre os dois ossos do quadril anteriormente se realiza através de uma sínfise pública. Qual o lugar particular onde esses 3 ossos se encontram? Vai encontrar em um lugar particular, um lugar de articulação do osso do fêmur com o osso do quadril. Vai ser, então, a gente chama ele de acetábulo. Essa cavidade, o acetábulo, que é, então, na região, a cavidade onde vocês vão ter o encontro dos 3 ossos. Do pubis, do isquio e do ilho. Então, isso. Qual seria a estrutura? Disco intervertebral. Disco intervertebral. Se eu coloco um alfinete no meio do disco intervertebral, para apontar qual é a estrutura? Núcleo pulposo. Ele está na periferia. Anel cartilaginoso. Núcleo pulposo. Então, se a gente continuar de pé, a gente vai ter qual? Osso. Femur. Em seguida, rapaz! aí ele já perdeu o osso da patela. Inferiormente, a gente vai encontrar da tíbia e a fíbula. A tíbia vai ser o osso mais medial, quando a fíbula vai ser o osso mais lateral. E dentro dos ossos do pé, a gente tem primeiro o osso tarso. O tarso se compõe de qual osso? Tá. Começa a estar. Pronto. A gente vai ter Região calcânea. sim, mas é o osso calcâneo. O calcâneo é o osso mais importante no nível do tarso. Superiormente ao osso do calcâneo, a gente encontra o osso do taruto. Anterior vai ser a qual? Primeiro osso anterior e medial, navicular.
Lateralmente ao osso navicular, a gente vai encontrar o osso. Esse osso aqui vai ser o osso cuboide. Anterior ao osso navicular, a gente vai encontrar os 3 ossos cuneiformes. Curiforme. Cuneiformes. 1, 2, 3. Então, o primeiro é o mais medial e a gente vai do mais medial para o mais lateral. Em seguida, a gente tem qual? 5 metatarsos. E a gente vai ter em seguida falange. Ao nível do... Botar isso aí na prova. escolher alguns ossos. A gente tem bastante esqueleto. Em seguida, a gente vai ter a clavícula, escápula, vocês vão ter o acrônio, vai ter a articulação com a clavícula, e a clavícula do nível externo vai ser a articulação externo-clavicular. Qual é esse processo aqui? Processo coracoide. Em seguida, a gente tem um número. Rádio. O rádio com a mais lateral é rádio, a una então mais medial. Em seguida, vocês vão ter então osso do cabo. O primeiro vai ser primeiro osso que articula com o maior osso do cabo, que vai ser a articulação radicarpal. Vai ser então o escafoide. Do lado do escafoide a gente vai encontrar do lado, mais medial. Você tem 2 fileiras de qual osso do carpo? Eu não lembro. Primeiro lunar e em seguida piramidal, em cima do piramidal de fora. Em seguida, anterior ao escafoide, encontrou justamente anterior a segunda fileira, o primeiro osso da segunda fileira vai ser justamente o trapézio. Do lado vai ser um trapezoide. Em seguida vai ser o capitato e o último amato. O amato ele tem um acidente osso particular que é o amuro do amato. Em seguida temos 5 metatarsos e as falanges. Metacarpo? Não, metacarpo. 5 metacarpos. E em seguida o tarso para o pé, metacarpo para a mão. E em seguida as falanges. Então se a gente pega, eu peguei, então esse seria um osso tipo osso longo, mas é um fêmur. Você tem alguns afinetes para contar algumas estruturas. Então, a primeira estrutura aqui em amarelo seria a linha áspera do fêmur. Esse é o afinete ósseo. O menor ou maior? Trocanteia menor, trocanteia maior. Em seguida aí seria a cabeça do fêmur. É a linha áspera. Aqui a gente tem outro, como a gente chama, segundo aéreos também ao nível do neurocrânio. O occipital vai se articular com a primeira vértebra cervical através dos condylos occipitais. Aqui vocês vão ter 2 condylos. Se eu coloco o sueço, eu vou esperar qual a resposta. Não, vai ser o condilo lateral do fêmur. Então eu quero, se eu coloco aqui, é condilo lateral do fêmur. Nossa, tá filmando. Algumas articulações, certamente você vai ter algumas articulações também. Essa articulação centrais vai ser a articulação do osso do quadril. Tem alguma particularidade. Primeiro, você vai ter um ligamento
interno, uma capsula que vai permitir de ligar um acetábulo com a cabeça do femur. Esse ligamento pode ser chamado de ligamento redondo. Redondo. Se eu colocar um alfinete no acidente ósseo aqui, qual o nome desse acidente ósseo? É uma fovea. Fovea. Aqui no... Então aqui vocês vão ter algumas estruturas, uma primeira seria uma patela. Sim, esse é o osso. O osso, a patela, só para lembrança, qual a característica dele? Sim, esses amoedos, mas então, primeiro você vai ter o tendão comum, o músculo quadríceps femoral, que vai se inserir sobre a patela, e a patela com a tíbia, qual a estrutura que permite a ligação patela-tíbia, vai ser um ligamento. Aqui essas estruturas são mais ou menos, mas se eu peço para você, se eu aponto aqui, vocês vão colocar menisco. Agora não é suficiente. O lateral e o medial. Então qual a diferença entre o medial e o lateral? Você pode ver claramente que o lateral um formato de C fechado, ou as duas pontas têm tendência a se encontrar, enquanto o medial é extremamente aberto. Os ligamentos estão rompidos. O que a gente poderia esperar aqui? Aqui seria o ligamento lateromedial. Do outro lado a gente encontraria um ligamento lateral. Você pode ver que tem ainda um pouco de tecido. Ligamento. Se a gente pega, esse seria qual então? A articulação. V numeral. Além disso, está cada vez pior. Vai dar melhor colocar lá para matar mais. Acho que eu também. Gostou da ideia? Vai dar certo. Não dá certo. Não dá jeito. Não é para mim, não é para você. Então, isso seria uma articulação, que é a articulação acromioclavicular, vai ser uma articulação sinovial de contista. Sei lá. Não, acromioclavicular não. A externoclavicular vai ser uma articulação sinovial de tipo, sei lá. A articulação acromioclavicular vai ser uma articulação sinovial de tipo plano. Entre plano. Olha essa parte aqui, né? A clavícula. A clavícula. Então aqui a gente tem a clavícula está aqui, aqui a gente tem uma escápula que está em um estado muito bom. Mas o conjunto, a escápula mais a clavícula, a gente chama isso de um anel cartilaginoso incompleto. Já que a clavícula vai se articular com o manúbrio do externo e a escápula do seu lado não fecha o anel cartilaginoso com o externo. Então, essa seria a cavidade. Já chamamos de cavidade glenoidal e ela vai se articular então, com a cabeça do número. Aí uma articulação chamada de glenohumeral. Aqui não dá muito tempo de fazer, né? Fala aí. Não. Então, isso seria a articulação, ou seria Livre. sim, mas tem uma articulação entre e número una. Então, essa é a una. E a una ela vai se articular. Qual o nome? Não precisa aceitar uma prova, né? Que é unha que se abre.
Sim, então, qual foi a pergunta já? E aqui é a ginglina. Uniaxial e lateralmente flexão e expansão. Mais um pouquinho. Verdade. Mesmo qualquer outra. Eu não falei mais no começo. Então, esse seria esse acidente para articular do úmero. Vai ser a cóclea. Tróclea. Se articular com o orecrano da unha. Então, a parte posterior é chamada de fossa do orecrano. A fossa do orecrano ela tem uma particularidade, qual é? Ela impede a hiperextensão do antebraço através dessa articulação do cotovelo. Então você tem uma limitação óssea na hiperextensão do antebraço. Qual é a outra superfície articular? Húmero radial. Não. Só se eu coloco um alfinete aqui, eu vou querer o nome da estrutura apontada. É o capítulo. Basicamente, sobre esse tipo de articulação, você pode ter, então, essa estrutura apontada, essa e essa aqui. Qual o nome dessa daí de todas? Não, é... A fossa do orecrano. Nossa, do orecrano. Orecrano. Orecrano ou orecrano mesmo? Então aqui a gente tem também, a gente pode ver a articulação, tipo a articulação, é uma articulação trocoide, mas ao mesmo tempo é a articulação radioulnar proximal. Em geral, essa articulação radioulnar proximal, com a articulação radioulnar distal, ela favorece qual tipo de movimento? De pronação e de supinação. Que vocês vão ter a una fixa e a rotação do osso do rádio. Aqui, como se chama? Estrutura fibrosa entre os dois ossos é a membrana interóssea. A membrana interóssea é considerada como uma articulação fibrosa. Qual é o outro nome dessa exercício? Acho que também está lá na prova. Como se chama? Então, fibrosa é a definição estrutural. Agora, qual é a definição funcional? E uma pergunta onde eu perguntei quais são. Uma pergunta onde eu perguntei. Uma pergunta que foi quais são os 3 tipos de articulação que podemos encontrar no corpo humano. Definição estrutural e a definição funcional. Então, estrutural vai ser fibrosa, E ela permite pouco movimento. cartilaginosa e sinovial. Então, a correspondência dessa definição estrutural para a funcional. A fibrosa, a gente chama ela de sinafose. Cartilaginosa de anfiafose. E a diafose para sinovial. Mas o qual é o outro que vai? Nós tem metade. Depende, deixa eu dar uma olhada. Né? Aqui você tem um conjunto da articulação. Então, a articulação do cotovelo ela se compõe de 3 articulações. Então, a gente tem um termo genérico de articulação do cotovelo, falamos que é uma articulação de tipo gengiva, só que, se a gente quer ficar mais preciso, essa articulação do cotovelo ela se divide em 3 articulações diferentes. Então, vocês vão ter a articulação umero-ulnar, a articulação umero-radial, e vocês vão ter então a articulação radioulnar. Cada uma dessas articulações sinovial ela tem uma característica diferente.
A número 1 vai ser uma articulação de tipo gingival. A articulação número radial vai ser, não, vai permitir mais de tipo elipsoide ou condilar. Flexão vai ser biaxial. Flexão e extensão, da mesma maneira, ela vai facilitar o movimento de pronação e supinação, já que são termos utilizados no nível do antebraço. E a articulação radiolunar tem então uma articulação de tipo trocoide. Então, vocês vejam que a gente não tem tanta ideia, e a gente vai dar só uma olhada sobre a peça de músculo que eu saí agora. Vamos lá. Então aqui você tem uma peça 3D, de qual segmento? Braço, antebraço. Um braço, antebraço. Então, o músculo mais superficial, o antebraço, vai ser o músculo. Esse aqui, eu vou pedir, vai conhecer a estrutura e a função dessa estrutura. Vai ser o bíceps braquial. O bíceps braquial, então, ele está atuando como flexor do cotovelo. Em seguida, vocês vão ter o pronador redondo. Pronador redondo, que vai ser diretamente envolvido com pronação. Aqui vai ser um pronador quadrado. Então, pronador quadrado, qual vai ser a origem, qual vai ser a inserção? A origem vai ser sobre qual osso? Sobre o pronador. Não, a unha. Não depende não. A função dele não. Vai ser a parte a função dele é a pronação. Se eu tenho pronação, quer dizer que meu osso do rádio vai ter a parte móvel do movimento de pronação. Então, a origem vai ser a unha e a inserção vai ser o rádio. Esse músculo aqui, vai ser o músculo antagonista ao pronador redondo. Então, se ele é antagonista, vai ser o músculo supinador. Esse músculo longo é o músculo coracobraquial. Se eu tiro esse músculo, eu vou encontrar qual músculo atrás, mais profundo, o músculo braquial. Músculo posterior vai ser o músculo tríceps braquial. Então, para deixar claro também, na prova vocês tiveram uma pergunta que foi definir o músculo digástrico e tríceps. Então, o digástrico é o músculo que tem dois ventres musculares. O músculo tríceps é o músculo que tem três cabeças. Então, o tríceps braquial, qual vai ser a função dele? É uma função de extensor. Aqui a gente tem qual músculo? São números de 4. É uma representação dos músculos de um grupo muscular que é chamado de dos manguitos rotadores. Então, o músculo manguito rotador. O músculo superior vai ser o qual? Supraespinhal. O músculo inferior vai ser o músculo infraespinhal. Então, vai ser a superior a qual acidente osso? A espinha, a escápula. O músculo anterior vai ser um subescapular, porque ele se encontra, ele tem origem na fossa subescapular. O terceiro não, um problema para contar. Esse é o infradota. Esse é o redondo menor. Então, esse grupo muscular, você pode dar uma função do músculo, que pode ser uma função, por exemplo, para o supraespinhal de
abdução, mas você pode, então, também, eu falei que faz parte do grupo dos manguitos rotadores, e esses manguitos rotadores podem a função deles, função comum, esses próprios músculos. Ele potencializa a função dele é de manter em contato durante a realização de um movimento, de manter a superfície articular em contato. Ele não ouviu também nessa perspectiva. Ele tem a função de nutrição também desses músculos articulares. O músculo? Não. A nutrição vai ser realizada através de som vascularizado. Se eles são vascularizados, então eles recebem também nutrientes. Né? Aqui tem músculo, qual é a região aqui? No quadril. Osso do quadril, então aqui a gente vai ter o músculo. O músculo então mais superficial vai ser o psoas maior. Esse músculo vai ser o ilíaco. Então esses dois músculos formam o grupo muscular, você encontra regularmente como um grupo muscular chamado de iliopsoas. Eles têm origem diferente, mas eles têm uma inserção comum. Qual seria o nome desse músculo aqui apontado pelo alfinete amarelo? Obturador interno. O obturador tem um interno e tem um externo. O obturador externo seria externo, é o forado. Então aqui você tem um obturador interno, aqui você teria o obturador externo. Esse músculo aqui seria qual? O glúteo máximo. Esses músculos, dois músculos. Gêmeos, então superior, mesma coisa. Se eu coloco só um alfinete em cima, eu vou esperar você, não gêmeo, não é suficiente, não é o nome dele. Esse é o gêmeo superior. E aqui vocês vão ter então o gêmeo inferior. Entre os dois gêmeos eu encontro qual músculo? Entre os dois gêmeos, superior e inferior, eu encontro qual músculo? Encontro o músculo do obturador interno que vai se inserir posteriormente. Tá? Tem um alfinete que caiu, mas aqui a gente deveria encontrar qual músculo? Se encontrar aqui posteriormente, seria o músculo piriforme. É o músculo inferior, seria então inferior ao gêmeo inferior, vai ser o músculo quadrado lombar. Então você tem o gêmeo superior aqui em amarelo, gêmeo inferior. Entre os dois eu vou ter um músculo obturador interno que vai se inserir. E inferior ao gêmeo inferior eu vou ter então o quadrado lombar. Superior ao gêmeo superior eu vou ter o músculo piriforme. Isso foi só uma representação da articulação do joelho, onde vocês vão ter então os dois ligamentos, o lateral e o lateral medial. Para saber o lateral do medial, é bem simples. Nessa apresentação você tem a fíbula. Só que a fíbula vai ser o osso mais lateral. E a tíbia é o osso medial. Mesma coisa para o menisco. O menisco é ainda mais simples, porque geralmente a morfologia deles é muito diferente. O menisco é externo. O lateral vai ser extremamente fechado, então ele vai ter um formato de C, onde as duas pontas quase se encontram, enquanto o menisco medial vai ter um formato extremamente aberto.
Qual? Ligamento lateral é o ligamento lateral medial. A clavícula, se você tem clavícula, o que certamente vai acontecer, eu vou pedir a lateralidade da clavícula e eu vou pedir também o nome de um acidente ósseo dessa clavícula. Né? A primeira coisa é, se eu pedir a lateralidade, eu falei que você tem 1 minuto para acertar. Um lado, você tem 50% Pode errar. de chance de acertar. Então, A gente pode chutar se eu falar, é tá? uma maneira mais segura. O chute seria então verificar, já falei para vocês que na face inferior, clavícula, vocês vão ter mais acidente ósseo que na face superior, no qual ela é relativamente lisa. Então, na face inferior, vocês vão ter um osso processo que a gente chama, um tubérculo, que é chamado de tubérculo coronoide. Então, em geral, esse tubérculo é relativamente rapidamente identificável. Esse tubérculo, ele é próximo da extremidade acromial, onde eu vou ter então, a articulação com acromos. Então seria uma clavícula de qual tipo? Esquerda ou direita? Esquerda. Na prova o senhor vai perguntar, a gente vai falar ou a gente vai escrever? Não, vocês vão escrevendo, vocês me devolvem essa resposta. Vocês vão ter, vamos dizer, 16 Só falar. peças. Você tinha que falar pra ele. Sobre cada peça. Porque senão não vou poder atender a todo mundo. Né? Sobre cada peça, vocês vão ter uma descrição e uma pergunta do que eu espero. Então, alfinete verde, nome da estrutura. Tá? Então, onde tem um alfinete, eu quero o nome da estrutura apontada. Eu falo de novo para vocês, se você me fala, se eu coloco um alfinete no tubérculo coronoide, você me fala que é só uma clavícula, isso não é onde está apontado o alfinete. Tá? Conta meio ponto. Pelo menos tem que acertar, no caso da... para ter direito ou esquerdo, para ter pelo menos meio ponto. Ah, moleque. Já dá. Tá só o lado da Aqui, então, você teria assim, a escápula, eu vou ter, então, a espinha, escápula, vou ter o ângulo inferior, vou ter a fossa subescapular, aqui vai ser onde está o acrômio. E esse vai ser, então, o processo coracoide. Aqui eu vou ter, então, a cavidade chamada de cavidade glenoidal. Então, basicamente, até semana que vem você, se quiser, tenta encontrar um tempo para também dar um jeito e dar uma olhada nas peças que a gente tem. A maioria, sim. Só vai mudar os pontos. Os pontos. Mas é direito. As notas. É direito. Essa prova é quinta-feira, semana que vem. 14h30.